Oi, gente. Tô aqui num cenário um pouco diferente, como vocês podem perceber. E tô com esse microfone aqui que eu tô falando um pouco mais baixo porque tá de noite. E sim, esse é o único microfone que eu tenho pra gravar. Então, se vocês quiserem me dar um presente, tô aceitando. E eu tô aqui com um fogo à noite pra fazer exatamente o que vocês estão pensando: contar histórias. Mas não qualquer história. História do folclore brasileiro. Eu tenho certeza que vocês já viram o título desse vídeo, então eu tô falando aqui por conta de Cidade Invisível, uma série brasileira original da Netflix. Cidade Invisível conta a história do Eric, um policial ambiental que teve sua mulher morta por um incêndio no Rio de Janeiro. Ele tinha certeza que aquele incêndio não tinha sido acidental, mas as investigações mostraram que foi. Então eles arquivaram o processo. Mas sem aceitar esse final, ele decidiu investigar pelas próprias mãos. Mas ele descobriu que além das pessoas que tinha naquela região, existiam seres que haviam sido há muito tempo esquecidos. Seres do folclore nacional. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque eu assisti a série recentemente e eu achei a série fantástica. E eu sou muito apaixonada no folclore brasileiro. Eu acho que a gente tem uma história extremamente rica e muito pouco explorada. Eu acho que desde o Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que, sei lá, ali do começo dos anos 2000, nem sei de quando que era, que eu não via algo que explorasse tanto o folclore nacional como Cidade Invisível fez, de uma forma tão boa. Mas eu senti que muitos personagens não tiveram muito bem uma profundidade, muito porque eu acho que eles estavam esperando que o telespectador já tivesse um conhecimento prévio dos personagens que estavam ali. Afinal, são personagens do folclore. E eu acho que todo mundo aqui cresceu ouvindo a canção de Ninar da Cuca. Então eu acho que por isso eles resolveram não aprofundar tanto na história dos personagens, já que a gente já teria esse conhecimento prévio. Então eu tô aqui para contar um pouco sobre a história deles para vocês. E antes de conhecer o folclore e os contos em si, eu acho que é muito importante a gente saber de onde que ele vem. E o folclore nacional, os contos e tudo, reflete muito sobre a cultura brasileira. Uma cultura de miscigenação, de mistura de vários povos e tribos diferentes. Então os contos do folclore muitas vezes eles não foram escritos. E por conta disso as coisas mudaram, passando de geração em geração, até chegar no que a gente tem hoje. E a gente precisa saber também que Muitas histórias do nosso folclore têm vários elementos da cultura africana, que veio no Brasil por conta dos escravos, da cultura indígena, que era o povo que sempre viveu aqui, e da cultura europeia dos colonizadores, principalmente dos portugueses. E falando de portugueses, a primeira história veio de lá. Você com certeza conhece a Cuca, com seus cabelos loiros, o seu corpo de jacaré, e que rapta crianças que não dormem durante a noite. Mas as primeiras histórias da Cuca contam a história de uma bruxa um pouco diferente da que a gente está acostumado a ver. É a história da bruxa antes de tomar a Coronavac e se tornar um jacaré. Na história original, a Cuca era uma bruxa, muito velha, muito enrugada, com os cabelos brancos e cheios. E ela sim sequestrava as crianças que não gostavam de dormir durante a noite. Alguns a confundem com a Coca, uma bruxa que vive na Península Ibérica, ali na região de Portugal e Espanha, e também sequestra as crianças que não querem dormir durante a noite. Mas diferente da nossa Cuca, ela vive no telhado das casas vigiando as crianças, e ela tem o corpo de pessoa e a cabeça de dragão. Talvez daí a confusão de que a Cuca teria um corpo de jacaré. E segundo Monteiro Lobato, um dos escritores que mais escreveram sobre o folclore nacional, ela dorme só uma vez a cada 7 anos. E por isso ela está sempre acordada à noite, à espreita daquelas crianças desobedientes e que não dormem. Na série Cidade Invisível, junto com a Cuca, a gente tem Tutu. E é de se esperar que os dois andassem juntos, já que, segundo algumas histórias, o Tutu Marambá é irmão do Boi da Cara Preta e irmão do Bicho-Papão. Assim como a Cuca, ele assombra crianças que não querem dormir durante a noite, crianças desobedientes. Algumas histórias dizem que ele não tem uma forma definida, que ele é um vulto preto que sai durante a noite em busca dessas crianças ainda acordadas. Alguns ainda dizem ter visto o Tutu Marambá na sua forma original, que seria de um porco selvagem do mato. Mas quem vai saber que forma de verdade tem ele quando ele vem buscar as crianças desobedientes à noite? Em Cidade Invisível, junto com a Cuca e Tutu Marambá, a gente também tem Yara. Segundo a história original, Yara, antes de ser uma sereia, era uma índia guerreira muito inteligente e uma das melhores guerreiras de sua tribo. E por conta disso ela despertava inveja de muitos.
inclusive de seus 2 irmãos. Tomados pela inveja, um dia durante a noite, seus 2 irmãos montam uma emboscada e tentam matá-la. Mas o que eles não esperavam é que ela era realmente a melhor guerreira da tribo e ela conseguiu matar os 2 irmãos. Desesperado, o seu pai, que era o pajem da tribo, resolve jogá-la no rio como uma punição, na junção dos rios Negro e Solimões. Ali, Yara, então, que morreria afogada, foi salva pela natureza, foi salva pelos peixes. Em uma noite de lua cheia, eles trouxeram ela de volta à superfície e não deixaram ela morrer. Mas em troca, eles a transformaram em uma sereia. Desde então, Yara seduz os homens que passam por aquela região com seu canto e leva eles para o fundo do mar, e eles nunca mais são vistos de novo. Diz a lenda ainda que aquele que consegue escutar o canto da sereia, mas não ser hipnotizado por ela e não ir no rio atrás dela, fica louco para sempre, e ninguém consegue mais trazê-lo de volta à sanidade. E ainda na região norte e nordeste do Brasil, a gente tem a história do boto cor-de-rosa. Mas aquela história do animal que durante noites de lua cheia se transforma num homem belo e sedutor, e que vai em festas ou em regiões ribeirinhas com sua roupa branca e o seu chapéu, para tampar as narinas que ele tinha no topo da cabeça, da sua transformação incompleta em homem, e seduz aquela mulher que é a mulher mais bela da festa, a mais bela da cidade onde ele está. Ele leva as mulheres de volta para o fundo do rio e faz com elas aquilo que eu acho que é a história mais de terror que a gente tem no nosso folclore, que é a gravidez na adolescência. Desculpa, gente, mas é porque o Boto é só isso que ele faz. Ele leva as mulheres e engravida as mulheres. Então o boto nunca mais é visto. E a mulher tem que criar o seu filho e o filho do boto sozinha. Por isso que muitas vezes, na região nordeste, existe a expressão, quando não se sabe quem é o pai, ou quando o pai faz o filho e simplesmente some, de que aquele era o filho do boto. E será que realmente não é? Não, né, gente? É só o pai ridículo que não assume a paternidade, não é o boto. Ai, gente. Coitado dos botos cor-de-rosa, tem nada a ver com a história. E ainda sobre o folclore indígena, a gente tem a história do Curupira. O Curupira é um homem muito pequeno com... O Curupira era um homem muito pequeno, com os cabelos vermelhos espetados. E diferente dos homens normais, ele tinha os pés virados para trás. E a sua principal função era proteger a floresta daqueles que vinham fazer mal para ela, dos lenhadores, dos caçadores, aqueles que tiravam da floresta mais do que eles precisavam, por interesse próprio. Diz a lenda que o Curupira gosta muito de cachaça. E por isso, muitas vezes, caçadores e lenhadores, quando entram na floresta, deixam um pouco de cachaça como um agrado para o Curupira, para que eles consigam fazer aquilo que eles querem fazer, sem serem perturbados. O Curupira faz as pessoas se perderem na floresta sem achar o caminho de volta para casa. Ele amedronta as pessoas com seus assovios super altos e seus gritos altos. E a sua principal função é proteger a mata daqueles que não a respeitam. E com seus pés virados para trás, é impossível achá-lo. Porque quando você está seguindo o caminho, você acha que ele está indo para uma direção, mas na verdade ele estava indo pela direção oposta. Por isso que nunca conseguiram achar o Curupira até hoje. E também um homem muito pequeno que a gente tem é o Saci. O Saci é um homem negro pequeno que faz estripulias por todos os lugares onde ele vai. Ele é muito brincalhão e muito travesso. E a sua principal característica é que ele só tem uma perna. Mas, apesar de só ter uma perna, ele é muito rápido, porque ele conta com a ajuda do vento. Se você ver um redemoinho passando, você pode ouvir a risada do Saci, que está se transportando junto com ele. E diz a lenda que se você quiser capturar um Saci, você precisa jogar uma rede ou uma peneira num redemoinho. E aí ele aparece e você consegue tirar o seu gorro mágico, que é o que dá a ele a sua liberdade. Sem o seu gorro mágico, você consegue colocá-lo dentro de uma garrafa e você precisa desenhar uma cruz na rolha que você vai fechar essa garrafa para que ele nunca mais saia. E o Saci, sendo muito travesso, ele gosta de trocar os temperos de lugar, fazer aquilo que você estiver cozinhando ou assando se queimar, e dar nós e tranças em crinas e rabos de cavalo. Então, se você vê um cavalo com o rabo trançado, pode ter certeza que o Saci passou por ali. E vindo um pouco para a região sudeste, a gente tem a lenda do corpo seco. O corpo seco é uma espécie de morto-vivo
que anda por aí assombrando as pessoas. Ele foi uma vez uma pessoa que, em vida, foi uma pessoa tão ruim e que fez tanta maldade no mundo que nem o céu e nem o inferno queriam. Uma vez que seu corpo foi enterrado, ele foi rejeitado pela própria terra. E ele então foi fadado a ficar vagando pela terra. Como morto, a sua pele é podre e seca. Ele não tem fome, ele não bebe. Mas como vivo, ele anda por aí e ainda consegue fazer as suas maldades pelo mundo. Esses contos são os que aparecem em Cidade Invisível. Claro que tem alguns mistérios que foram deixados pelo ar. Como, por exemplo, Gabriela, mulher de Eric, que é o protagonista, ela era uma entidade? Ela foi a única humana que morreu pelo corpo seco. Ela tinha uma conexão inigualável com a floresta e com os seres, as entidades que viviam ali. Alguns dizem que ela pode ser Vitória Régia, uma índia que uma vez foi muito apaixonada pela lua e vendo o reflexo da lua num lago, quis se unir a ela. Mas, infelizmente, ela morreu afogada. Muito triste com sua morte, a lua, que era uma espécie de deus, a transformou nas flores de Vitória Régia, que só desabrocham em noites de lua cheia, como uma lembrança do seu amor inigualável. E será que esse amor foi lembrado por tanto tempo que Gabriela, na série, quis colocar o nome da sua filha de Luna para relembrar esse amor passado? E bom, se você ainda não... Essas são as lendas que estão presentes em Cidade Invisível. E diferentemente um pouco do que eu falei aqui, vocês vão perceber que eles deram uma profundidade um pouco diferente e o background um pouco diferente para esses personagens. A história da própria Yara, a história do Saci, que não existe na literatura, no folclore, uma origem para o Saci, eles conseguiram dar, e até mesmo para a Cuca. Isso dá uma profundidade para os personagens que eu achei muito interessante, muito legal, e a gente consegue se identificar um pouco com eles e ver um pouco do propósito deles aqui. E a série, como eu falei no começo do vídeo, é uma série fantástica, as atuações são maravilhosas, a ambientação do Rio de Janeiro foge um pouco daquele clichê clássico que a gente vê em todos os filmes e séries de Copacabana, Ipanema e Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Eu acho que eles conseguiram dar uma profundidade maior, apesar de que grande parte das lendas do folclore não são ambientadas nem na região sudeste, né? São ambientadas na região norte e nordeste do Brasil, na floresta amazônica principalmente. Mas, mesmo assim, eu acho que talvez por conta de Covid ou talvez por conta de dinheiro, eles resolveram fazer no Rio de Janeiro, que é um pouco mais fácil. Mas ainda é uma série que vale muito a pena ver. E o outro ponto alto da série, que foi uma coisa que eu fiquei com muito medo quando eu vi o trailer, era que ficasse algo extremamente caricato. Eu acho que os roteiristas conseguiram fazer as histórias do nosso folclore, que são histórias de fantasia, que são muitas histórias para criança, de uma forma tão factível e tão madura, como muitas outras que a gente está acostumado a ver em outras produções do exterior e tudo mais. Existe uma crítica muito grande com relação à ausência de indígenas, seja na produção ou como atores da série. E isso eu acho que refletiu um pouco em algumas questões, como por exemplo, a Yara, a primeira vez que ela apareceu, eu achei que ela era Iemanjá. E eu lembro que eu até comentei com meu pai, que estava assistindo a série comigo. Ué, mas Iemanjá não é da cultura africana, uma deusa, rainha do mar, de alguma das religiões africanas que eu realmente não sei qual que é. E aí ele falou, não, essa não é Iemanjá, continua assistindo que você vai ver. E aí só depois que eu percebi que era Yara, porque a atriz, né, é uma atriz negra, não é uma atriz indígena, apesar da atuação dela ser impecável. E eu achar que ela fez a melhor cena da série, dela cantando e seduzindo as pessoas e tudo mais. Não vou dar mais spoilers aqui. Mas a série já foi confirmada para a segunda temporada. Existem muitos outros elementos do folclore que eu tô doida pra ver, como por exemplo a caipora, que é meio que irmã, digamos assim, né? Mas é porque ela tem a mesma função, digamos assim, do curupira, de proteger as florestas e tudo mais. Existem vários outros, como o bicho-papão, o boi da cara preta, que provavelmente vão aparecer, já que, segundo algumas lendas, eles são irmãos do Tutumarambá, que aparece na primeira temporada. Eu tô doida pra ver também a Mula Sem Cabeça, eu acho que ela tem uma história muito legal e muito interessante de ser explorada. Enfim, o nosso folclore é riquíssimo, o cinema nacional é riquíssimo, e eu acho que a gente tem tanto para explorar e a gente explora tão pouco. A gente fica tanto assistindo coisas e culturas, principalmente norte-americana,
e a gente esquece um pouco do quão rico a gente é. Então, enfim, esse é o meu lado patriota um pouco falando. Eu acho que a nossa cultura é extremamente rica e a gente só tem a crescer com ela, e eu acho que a gente perde muito não explorando ela da forma como a gente deveria explorar. Enfim, o fogo já apagou aqui, acho que tá na hora de eu despedir desse vídeo. Espero que os roteiristas acertem na segunda temporada como eles acertaram na primeira, que eles consertem aquilo que precisa ser consertado, que a gente tenha mais representações indígenas aí na nossa série e que a gente não esqueça as nossas raízes e o quanto que a nossa cultura é rica e pode sim ter boas histórias. Bom, gente, é isso. Acho que eu já falei isso umas 3 vezes, só vou saber quando eu editar esse vídeo depois. Tentei fazer uma coisa um pouco diferente, num lugar um pouco diferente, com uma proposta um pouco diferente, que quase me fez acidentar várias vezes. Não sei se ficou legal, mas espero que tenha ficado. E se você chegou até aqui, gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários tudo aquilo que, enfim, todo mundo que faz vídeo no YouTube fala, e é isso aí. Mas realmente comentem se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa de alguma outra série, filme, anime, desenho, qualquer coisa que vocês quiserem ver. E é isso. Beijo, tchau.